risco você tolera para ter o benefício de ter um olho azul? Muzi, você sabia que dá para mudar a cor do olho? Então, parece uma novidade, mas para mim é uma coisa muito, muito antiga. Mas como assim? Porque eu já tive olhos de várias cores. Eu já nasci de olho azul, até parece, mal piada. Não é, linda, é que eu troco o meu olho e ponho a cor que eu quiser. Olha aí a foto. Mas o papo é sério, daqui a pouquinho um médico oftalmologista vai explicar essa história que já dá para mudar a cor do olho, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Depois dessa foto do Vina, é melhor a gente voltar já já. E agora sim, estamos aqui ao lado do Dr. Sebastião Domingues, oftalmologista. Tudo bem, doutor? Tudo, Joia Vinícius. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Doutor, vamos falar da sua área de atuação na medicina, que às vezes a gente vê umas coisas aí na internet, será que é verdade, será que não é? Como andam as evoluções, doutor? Ô, Vinícius, eu diria para você o seguinte, que a medicina oftalmológica, ela evolui em 3 linhas principais, né? A primeira linha principal é a evolução da correção do grau, né? Ou através de ações na córnea, com laser, por exemplo. Também correções de grau através do cristalino, que é a famosa catarata, que hoje deixou de ser uma cirurgia só recuperadora da catarata, mas também acaba corrigindo os eventuais graus que a pessoa possa ter. E a atuação na retina, que é a parte de trás do olho, que efetivamente é que capta a imagem que tanto a córnea como o cristalino trouxeram para a retina para ela poder ver de forma nítida, né? E na parte da retina, o que eu destacaria para você é o grande avanço na parte farmacológica, quer dizer, várias doenças da retina que há 10 anos atrás, 5 anos atrás, você não tinha muito o que fazer a não ser observar, hoje você tem drogas que estão funcionando muito bem no tratamento direto da retina. Como, por exemplo, doutor? Basicamente, os antivasogênicos, tá? São medicamentos que começaram a ser usados como anticancerígenos, tá certo? E que se descobriu que poderiam ter aplicação, por exemplo, na evolução da retinopatia diabética. A retinopatia diabética é uma importante causa de cegueira no mundo, né? Então, hoje você já tem medicações que conseguem segurar a evolução da retinopatia diabética. Sempre lembrando que a melhor coisa para tratamento da retinopatia diabética é o tratamento da própria diabetes. Doutor, então o senhor falou de 3 partes fundamentais do olho, se eu entendi direito, que é a córnea, que é a parte mais externa. A gente está mostrando aí para vocês, naturalmente, ilustrações. A córnea é a parte mais externa, o cristalino fica ali no meio do caminho, que quando fica opaco o pessoal já percebe, nos mais velhos principalmente, fala, catarata, catarata. E como o senhor disse, hoje se opera e coloca até ali uma lente intraocular. Isso, que não confunda com a lente de contato. Quer dizer, a lente intraocular, aliás, tem 2 coisas importantes para falar sobre isso. A primeira delas é a seguinte, o cristalino é uma lente. Essa lente, para você ter uma ideia, ela tem em torno de 20 graus. Então, quando você operava antigamente, ou Zé Arigó, ou na Índia, eles deslocavam essa lente e você ficava sem essa lente. Então, ficava faltando 19 graus para você enxergar. Aí você usava um óculos enorme, que dificultava a pessoa até de andar. Então, se desenvolveu, que foi considerado, inclusive, uma das 100 maiores invenções do século XX, que mais contribuíram para o desenvolvimento do bem-estar do ser humano, foi a lente intraocular, que substituiu o cristalino. Então, essa lente hoje ela corrige a hipermetropia, corrige a miopia, lentes especiais podem corrigir o astigmatismo e temos até hoje lentes multifocais, ou seja, que permitem que a pessoa se livre do óculos pelo menos 90% do tempo, que ela enxergue depois da cirurgia, tanto para longe quanto para perto, usando uma lente especial. Quero falar agora do que acontece, do que a gente vê por aí na internet. Recentemente me chamou muita atenção que eu vi numa postagem uns dizeres assim: o olho marrom, o olho castanho é excesso de melanina. Então, se você jogar um laser ali, você vai ter um olho azul. E é verdade, e é verdade. Porque, na verdade, o que eu preciso dizer é o seguinte: a íris é uma estrutura. Às vezes assim, tem um monte de coisa. Então, essa estrutura é formada por músculos que permitem a íris abrir e fechar, a pupila abrir e fechar, e também tem vasos sanguíneos que recobrem a íris e vão dar nutrição a essa musculatura toda.
essa íris não tem nenhum tipo de cobertura, ela fica azul quando recebe luz. Quando você tem melanina cobrindo essa estrutura, você vai ter gradações. Quanto mais melanina você tiver, mais escuro vai ser o olho. Então, por exemplo, o olho azul não tem melanina praticamente. O olho marrom ou preto, que não é preto, na verdade ele é marrom, ele tem melanina cobrindo toda a íris. Você olhando em grande aumento é como se fosse uma cobertura de veludo. É uma coisa até bonita de se ver. O olho verde é aquele olho que tem parte da íris coberta e parte da íris não coberta. E daí realmente é possível que haja um tipo de laser que bombardeie essa camada de melanina e ali se faça uma lavagem, uma aspiração, enfim, que saia esse resto de melanina e a pessoa fique com o olho azul. Eu digo mais para você, eu até já tive a oportunidade de fazer alguma experiência nesse sentido. Quer dizer, eu e o Dr. Bisos, a gente usou um laser que é usado para outra finalidade ocular, que o laser é muito baseado na melanina, porque a melanina absorve energia. E o laser nada mais é do que energia pura, né? Quando você faz isso em toda a íris, você solta, você desprende uma grande quantidade de melanina. E essa grande quantidade de melanina pode entupir, dificultar a absorção do líquido, que é um líquido que dá pressão no olho. Quer dizer, se eu paro de puxar o líquido que o olho produz, eu vou ter um aumento da pressão desse olho e vou ter um glaucoma. Então, quer dizer, fazer uma grande limpeza de toda essa melanina poderia causar uma pressão alta no olho aguda, além de poder causar um processo inflamatório e poder também causar uma catarata, né? É o risco-benefício, né? Quanto risco você tolera para ter o benefício de ter um olho azul? Os mais fácil usar lente de contato. Né? Bom, e aí, doutor, tem gente que já se animou. Falou, opa, peraí, então eu posso eventualmente mudar a cor do olho, ficar com olhos azuis, lindos, maviosos? Isso já era possível, como o doutor disse, através de lentes de contato, que são externas, você põe aqui do lado de fora, em cima da córnea, e elas oferecem muito menos riscos, deixam o olho respirar e tudo mais. Mas, diante dessa boa notícia, eu também preciso voltar a alertar sobre um outro procedimento que eu já vi na internet, que os caras enfiam uma lente colorida entre a córnea e a íris. Exatamente. Isso é condenável. Isso aí, além de condenável, né? Primeiro que não é feito no Brasil, é feito em países da América Central. Custa caro, não é barato, né? Quer dizer, cobra 10, 20 mil dólares para fazer o procedimento. E como você falou, é colocado uma lente colorida, né, entre a córnea e a íris. Agora, entre a córnea e a íris, o que tem? Nada. Se não tem nada, é porque é para não ter nada, certo? Então, quer dizer, vamos deixar aquele lugar quieto. Essa região é onde é absorvida aquela água que eu te falei que o olho produz. Porque, como eu estava te explicando, o olho é como se fosse uma bexiga, né? Então, quer dizer, ele produz líquido e absorve líquido. Produz e retira. E aquilo mantém a pressão ocular, mantém o tônus, mantém o olho firme. Se eu começo a produzir e não absorvo, eu vou aumentar a pressão desse olho, que é o glaucoma, que pode levar à cegueira. Quando você coloca essa lente de silicone dentro do olho, ela tem que ser grande o suficiente para cobrir toda a íris. Quando ela é grande o suficiente para cobrir toda a íris, ela encosta na região onde é feita a absorção desse líquido e pode levar a uma reação inflamatória e leva a um glaucoma. Colegas que eu conheço em São Paulo que porventura atenderam pacientes oriundos dessa grande bobagem aí, relatam casos de transplante de córnea, porque a córnea opacificou, encostou na parte de trás da córnea, a córnea opacificou, ou glaucoma, até com perda de visão, porque a pessoa fica entusiasmada de olho azul e esquece, acha que está tudo bem. Resumindo, não é uma prática que, em hipótese alguma, deve ser adotada. Doutor Sebastião Domingues, mais uma vez, muito obrigado. Falamos aqui hoje de tantas inovações, tantos benefícios da ciência para a nossa vida e também dos cuidados que devem ser tomados com a saúde em geral. Doutor, um abraço. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Segue o nosso Madruga.